como eu sou de Cristo. A gente até treme, né, de dizer isso. Porque talvez você olhe para si e fale assim: caramba, há tantos defeitos, tantas falhas, tanta coisa falta para que eu chegue naquilo que entendo, naquilo que eu vislumbro na pessoa de Cristo Jesus. E o irmão Paulo diz essas coisas, o apóstolo Paulo diz essas coisas, mas é interessante nós olharmos um pouco sobre a história de Paulo. Quem era Paulo? Paulo, que tem a sua história contada inicialmente lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Paulo, que é tido como apóstolo de Cristo, mas que não esteve com Cristo durante o ministério dele aqui na terra durante 3 anos. Confere? Paulo teve um encontro com Jesus depois. Após o Senhor Jesus ser crucificado, ter ressuscitado, ele teve encontro com Jesus. Paulo, que era chamado de Saulo. E nós vamos entender um pouquinho quem era Paulo antes do encontro com o Senhor Jesus. Quem era esse homem que agora nessa palavra, nesse momento diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias e nós vamos utilizar muito a palavra, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no verso de número 58. Diz assim, vamos ler até o verso de número 3, tá? Diz assim: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele está sendo falado aqui neste momento. Então, Saulo aqui, como era chamado, Paulo, antes do encontro com o Senhor Jesus. Pode passar. E apedrejaram a Estevão. Quem era Estevão? Estevão era um diácono. Estevão era um servo do Senhor. Estevão era um homem que a Bíblia diz que era cheio do Espírito Santo. Estevão é um homem que fazia sinais e milagres, prodígios. Deus usava soberanamente. E ele era um servo do Senhor. E ele está nessa situação sendo apedrejado. Por quê? Por causa do Evangelho. Por causa de Cristo. Porque ele havia tomado uma decisão, assim como vários, e nós estamos falando aí do início da igreja primitiva, onde a igreja estava sendo perseguida, por agora anunciar Cristo Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Então havia uma grande perseguição sobre aqueles que se convertiam aos caminhos do Senhor. E nós vemos aqui a figura de Estevão sendo apedrejado. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ora, Estevão estava ali sendo apedrejado, Estevão estava ali sendo assolado, Estevão estava ali sendo morto. Mas ele não cansava de clamar e de adorar ao Senhor. Você imagina isso, meu irmão? Um homem que está sendo morto, que está sendo apedrejado, que está sendo xingado, pessoas estavam esbravejando contra ele, e ele estava ali, com os olhos fitos nos céus. É algo impressionante, né?
E pondo-se de joelho, olha o que diz aqui, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, esse é Estevão falando, não lhes imputes este pecado. Olha, ele estava sendo morto, assolado, Estevão, e naquele momento ele ainda estava pedindo o quê? A Deus misericórdia por aqueles que estavam ali. E tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, Estevão foi morto. Pode passar? E também Saulo, mais uma vez falando, consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, porque ele era muito querido, muito amado. E Saulo, mais uma vez falando agora de Saulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ou seja, Saulo era um homem temido, era um homem engajado em perseguir os cristãos, determinado, não tinha medo, estava ali cumprindo seu papel, né, achando que estava fazendo algo que era certo aos olhos dele, né, e matava, e perseguia, e assolava, e prendia. E ele tinha uma grande fama. E nós vemos aí Saulo, e quando nós olhamos para esse homem, nós, como cristãos, olhamos que homem mau, né? Um homem que fazia essa perseguição e assolava e cumpria ali aquele papel dele. Muitas vezes a Bíblia ela não diz isso, mas pela forma como ela coloca, parecia até que existia até um certo prazer em realizar essas ações de assolar e de exterminar, né, com os cristãos. Porque aquela época era tido como uma seita, e aquela seita deveria ser exterminada. Então havia um braço forte e firme no intuito da perseguição. Saulo, ele foi um homem que, quando eu me converti ao Senhor, e eu olhava a história de Paulo, e é uma das histórias que, para mim, particularmente, mais impactantes, no sentido da transformação que ocorreu com este homem. É este Paulo que vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele matava, ele perseguia, ele tinha ódio, mas Deus tinha um plano na vida de Paulo. Assim como tem na minha, na vida de cada um de nós, que estão aqui, está nos ouvindo. Deus tem um plano para as nossas vidas. Você crê nisso? Deus tem um plano. Tem um plano para as nossas vidas. Deus nos ama e Ele quer nos usar na sua obra para fazermos diferença neste mundo. Lá em Atos, capítulo 9, nós vamos ver o encontro desse homem perseguidor, desse homem que prendia, que matava, e que tinha uma popularidade grande, do lado negativo, vamos dizer assim, e ele tendo um encontro com o Senhor Jesus. Vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 4. Aliás, vamos ver a partir do versículo 1, que aí fica mais fácil de nós entendermos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco. Então você vê aí que ele não esperava receber, ele ia em busca eu quero mais, eu quero ir atrás, eu quero realmente acabar com esses que se dizem cristãos. E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, né, então os cristãos eram tidos como seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aqui tem uma questão interessante, né? Ele não falou: eu sou Jesus, aquele a quem vocês perseguem, a quem você persegue, os meus discípulos, ou os meus servos. Ele diz algo interessante: eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque para o Senhor, ao perseguir os cristãos, ao fazer encarcerar os cristãos e iniciar aquela perseguição, não era as pessoas, mas era o próprio Deus. Era contra ele. Jesus é quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Pode passar. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Você vê, nesse momento, Saulo está tendo uma experiência sobrenatural. Amém? É uma experiência sobrenatural. Eu fico pensando que, talvez, se não fosse daquela forma, Paulo jamais teria se convertido. Tinha que ser algo assim que realmente fizesse com que ele se prostrasse, caísse. E isso aconteceu fisicamente. Tinha que ser algo muito forte. Tamanho era a adversidade que aquele homem tinha em relação aos cristãos. Então tinha que acontecer algo de sobrenatural. E ele teve essa experiência sobrenatural com o Senhor. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Continua, Paulo. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ninguém viu, mas ouviram a voz. E Saulo levantou-se da terra, ou seja, ele caiu, e agora estava sendo levantado, e abrindo os olhos, não via ninguém. Ou seja, Saulo estava cego. Ou seja, ele caiu, ele ouviu a voz, uma voz sobrenatural, e além disso, ele ficou cego, temporariamente cego. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, porque foi aonde a voz, no caso o Senhor, mandou que ele fosse para Damasco. E esteve 3 dias, sem ver, e não comeu, nem bebeu. Eu fico imaginando como foram esses 3 dias de Paulo. Após essa experiência, o que deve ter acontecido? Talvez eu e você, quando estivermos nos céus, tenhamos a oportunidade, em nome de Jesus, de perguntar para Paulo: o que houve contigo lá? Quais foram as suas experiências naqueles 3 dias? Porque não foi tão somente aquela experiência momentânea que ele teve de cair, de ficar cego, de ouvir a voz, que ele reconheceu como sendo a voz do Senhor.
Mas foram 3 dias ali onde ele esteve sem beber e sem comer. E cego. E eu entendo que foram 3 dias onde o Senhor deve ter falado ao coração daquele homem, né? Trabalhado no coração daquele homem. E havia ali em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Pode passar. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ou seja, o que nós deduzimos? Que ele estava já ali sendo trabalhado pelo Senhor. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, olha a fama de Saulo, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus servos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ou seja, a fama dele era tremenda. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Se Ananias não tivesse tido essa experiência sobrenatural, eu duvido que Ananias fosse fazer e procurar esse homem. Somente uma experiência sobrenatural que esse servo do Senhor também teve com o Senhor, o fez obedecer e ir. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, o Senhor já estava falando, ele vai ser um vaso, é um vaso escolhido, mas ele vai ver também o que é padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Pode passar. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Meus irmãos, essa é uma história incrível, né? Tremenda. Tremenda. E a palavra de Deus, ela nos traz essa conversão de Saulo. E nós já vimos, vocês já vão ter visto várias pregações sobre isso, né? Sobre a conversão, sobre o quão o homem pode ser tão mau que ele pode ainda ser alcançado pelo Senhor. Essa história de Saulo, não só pela sua conversão, mas hoje nós cristãos que temos acesso à palavra do Senhor, ao olharmos o Novo Testamento, né? Depois do Senhor Jesus Cristo, qual é aquele personagem bíblico que teve maior influência, ou maior peso, podemos dizer, em relação ao Evangelho de Cristo? Depois do Senhor, é Paulo. Pelas suas cartas, pelo seu trabalho, pela sua obra missionária, e aquilo que o Senhor cumpriu, que o Senhor havia colocado para Ananias, dizendo que ele era vaso precioso, escolhido para cumprir a obra, aquilo se confirmou na vida de Paulo. Paulo foi alguém que nós vamos ver aí no Novo Testamento, ter um trabalho de aquele que a gente pode dizer, né, que mudou realmente, radicalmente, da água para o vinho. E engraçado que quando você vai lendo
primeiros capítulos pós-conversão de Saulo, você vai ver que muitos cristãos, assim como Ananias, né, tinham desconfiança. Será que esse camarada aí, ele realmente se converteu? Ele está aqui, é um X9, ele está aqui tentando conhecer como é que a gente, né, trabalha, onde a gente vive para tentar acabar de vez com as nossas vidas. Existia desconfiança, existia. Isso foi tendo que ser quebrado ao longo do tempo, porque da mesma forma que Paulo era alguém determinado antes da conversão, no sentido de perseguição, de acabar com a seita, quando houve a sua conversão, ele também passou a ser extremamente determinado, perseverante em pregar o Evangelho. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Porque agora ele se tornou um cristão. E eu quero destacar nessa passagem 5 características que a gente pode extrair, você pode extrair até outras, mas eu destaco aqui 5 características na vida de Paulo que vão legitimar, então, essa fala dele: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quais são essas 5 características? Lá em Atos 20, 18 a 21, diz o seguinte, pode colocar para mim lá, Paulo. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos um primeiro aspecto nas características de Paulo, a sua humildade. No sentido de reconhecer que nada do que ele fazia, nada do que ele executava, vinha dele mesmo, ou seria para a honra e glória dele, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, não era para ele, apesar, mesmo Paulo sendo um homem letrado, um homem estudioso, um homem conhecedor, ele, ao se converter ao Senhor Jesus, e claro, utilizar seus dons e talentos agora a serviço do Senhor, ele não reconhecia que esses dons e talentos eram dele para ele, mas que eram para servir ao Senhor Jesus. E que aqueles dons e talentos deveriam estar para o Senhor, para o engrandecimento do nome de quem? Do Senhor. E aí nós vemos uma primeira característica em Paulo, que é a humildade. Ele era um homem humilde. Assim como eu e você, como imitadores de Cristo, também devemos buscar sermos humildes no nosso trabalho, no nosso ministério, nas nossas ações. Quando a gente recebe um elogio, eu estava vendo outro dia uma pregação, né? Uma palavra, diz o seguinte: quando você recebe um elogio e o seu ego quer se inflamar, né? Você tem que vir com uma agulhinha e puf, né? Para dar uma esvaziada. Porque não é você, é o Senhor. Você é um servo. Você tem uma voz linda e maravilhosa. Amém. Mas é o Senhor que usa para que outros sejam alcançados. Então não é a minha voz pela minha voz. Porque a hora que o Senhor quiser, a sua voz acaba. E aí? Mas você fala e prega muito bem.
Mas é o Senhor, é o Espírito Santo que nos ajuda. Porque não somos de nós, não é de nós. Quem sou eu, quem é você? Então, quando olhamos para Paulo, nós vemos nele humildade, em levar o Evangelho, em pregar a palavra do Senhor, em criar igrejas, montar igrejas, né, difundir o ministério. O segundo aspecto que a gente pode observar na vida de Paulo ainda é relacionado à graça, né? Quando nós olhamos para Paulo e olhamos a sua dependência do Senhor. Ele era dependente do Senhor. Se nós olharmos lá tanto nas cartas de Paulo, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver em vários momentos situações das quais Paulo estava prestes a morrer, né? Prestes a ser tirado. E de uma hora existia um milagre e ele conseguia sair daquela situação. Situações, às vezes, em que o Senhor orientava ele para não ir para determinado local naquele momento, que não era a hora. Fica, vai, espera, não é agora. Então existia uma grande dependência em relação ao Senhor. Paulo, servia ao Senhor com humildade e com lágrimas, né? E ele procurava fazer o melhor para o Senhor, de todo o seu coração. Nós vemos aí que Paulo, a palavra do Senhor, diz que ele tinha um espinho na carne. E aquilo o atrapalhava, o incomodava. E ele pedia ao Senhor, né, que fosse tirado aquele espinho na carne. O que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo, às vezes nós olhamos para as nossas vidas e às vezes nós não entendemos determinadas situações que acontecem. Ou passamos a entender lá na frente, né? Deus, ele é soberano nas nossas vidas. E tem que ser soberano nas nossas vidas. E às vezes uma situação complicada, difícil, que passamos, não deve nos impedir de prosseguir para o alvo. Eu sei que não é fácil. É fácil? Não é fácil, não. Às vezes uma doença, né? Às vezes um problema emocional, às vezes um problema financeiro, né? Situações que às vezes aparecem, às vezes um problema no trabalho. E que vem essas situações no intuito de querer te parar. Mas nós não podemos nos esquecer que o Senhor está conosco. E quando passamos por situações como essa, né, são os momentos onde a gente também mais tem experiência com o Senhor, né, onde Deus trabalha mais nas nossas vidas para trabalhar algumas questões nas nossas vidas. E assim foi com Paulo. O terceiro aspecto que a gente vê na vida de Paulo, que o credencia a dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, é quando nós olhamos para o ministério de Paulo. O ministério de Paulo, nós podemos olhar que Paulo, ele tinha compaixão. Paulo, ele chorava pelas igrejas, ele tinha amor pelos entes queridos, pelos seus irmãos convertidos. E uma demonstração que a gente vê clássica disso aí são as inúmeras cartas que Paulo escrevia, incentivando, exortando, animando, se preocupando, orando. Ele não foi apenas um missionário que se preocupou em implantar uma igreja local por onde ele passava. Mas mais do que isso,
ele se preocupava com as vidas. Ele se preocupava com antes, durante e depois. E se a igreja lá estava se desviando, estava indo por outro caminho, estava lá Paulo escrevendo, exortando, para que retornasse. Se a igreja estava sofrendo perseguição, estava lá Paulo escrevendo cartas, o quê? Incentivando, mostrando, não desanime, não pare, continue, o Senhor é contigo, a vitória virá. Havia em Paulo compaixão, e ele chorava por essas almas, ele amava essas almas. E quando nós olhamos para nós, a gente pensa assim, poxa, o quanto nós, hoje, temos orado e clamado pelos nossos irmãos, por aqueles que nós amamos e que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus. O quanto temos dedicado do nosso tempo em prol das vidas. Meus irmãos, quando eu falo isso para vocês, eu falo para mim também. Porque quando eu olho para a história de Paulo, eu olho para mim e falo assim, Senhor, falta muito. Falta muito. O quão longe eu estou. O quão longe eu estou. Às vezes passo o dia assim, eu converso às vezes com a minha esposa, que eu falo o seguinte, caramba, parece que os dias estão passando mais rápidos, né? Você acorda de manhã, daqui a pouco está na hora do almoço, daqui a pouco está chegando o final do dia, à noite, daqui a pouco vou dormir, já é o outro dia. E aí você olha assim, caramba, o que eu fiz nesse dia? Quanto tempo eu me dediquei para estar clamando pela minha família, intercedendo pelos meus irmãos, intercedendo pela minha igreja, orando pelo meu país, pedindo pela salvação, me lembrando do problema do irmão para estar intercedendo por ele. Quanto tempo? Quanto tempo? A gente já tem sempre uma desculpa na ponta da língua. Muito trabalho. Muitas atividades. Né? A gente tem essa... Eu estou me incluindo, tá, gente? Eu não estou me excluindo, não. Não deu, né? Mas Paulo, ele tinha esse amor por essas vidas. Ele tinha esse cuidado por essas vidas. Ele amava e queria que essas vidas tivessem um encontro com o Senhor Jesus. E se dedicava. E ia. E quando ele não podia ir, ele enviava outros. Né? O que falar de Timóteo, o que falar de Barnabé, né? E de outros tantos que estiveram com ele, que o ajudaram nessa ação missionária. Paulo tinha compaixão pelas almas. Infelizmente hoje, algo que está no mundo e que está entrando dentro das igrejas, que é uma palavra chamada indiferença. Indiferença. Eu estou preocupado comigo. Se eu estou comendo, se eu estou dormindo, se eu consigo pagar minhas contas, se a minha família está bem, se está todo mundo com saúde, opa, legal, bacana, então está tudo bem. Mas e o meu próximo? Como é que está a situação? Será que eu tenho me disponibilizado para ajudar, para ouvir, para orar, para interceder? Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, que é o mestre dos mestres, né, do qual Paulo imitava, e que nós devemos também imitar o Senhor, e olhar para o nosso farol, que é Cristo Jesus. Quantas vezes nós vemos Jesus preocupado com aqueles que estavam ali ao seu redor? E que ele sabia que depois ele passaria por todo aquele, Calvário. Mas ele se preocupava e tinha amor.
se compadecia. O que falar de Lázaro, que Jesus chorou? Alguém que era querido dele. E aí nós olhamos para nós, o quanto nós temos nos importado com os nossos irmãos. O quanto temos dedicado. E eu falo de nossos irmãos em Cristo e aqueles que são nossos amigos, colegas, parentes também, que não são convertidos. O quanto temos nos dedicado para pregar, para orar, para falar e para também interceder por eles e dar testemunho. O quanto? É algo que a gente deve pensar também. Mas que era uma característica de Paulo, né? Ele se importava. Ele se importava. Ele se importava. Um quarto aspecto relacionado à vida de Paulo, e que é muito interessante, é a sua intrepidez e ousadia. Paulo, a gente pode dizer que era um homem corajoso. Era um homem corajoso. Porque aquela perseguição pela qual ele passou, durante o tempo que esteve aqui na terra, pregando o Evangelho, as situações em que ele foi encarcerado, em que ele sofreu, que ele padeceu, e que foi falado para Ananias, né? Porque o Senhor Jesus falou para Ananias, ele vai padecer, né? Aquilo não fez com que ele parasse, tivesse ousadia de se colocar, de enfrentar, de falar da verdade, de pregar do amor de Cristo. Eu não estou falando que ele era uma pessoa agora convertida, que se omitia. Não, muito pelo contrário. Ele tinha prazer em falar do amor de Cristo. Ele tinha prazer em se expor. Ele não tinha medo de se expor. E nós vemos aí, ele falando do Evangelho publicamente. E detalhe, isso que eu acho interessante e ao mesmo tempo intrigante, que Paulo, que era perseguidor, ao se converter, ele sabia de tudo que ele iria passar agora do outro lado. Então ele sabia o filme do outro lado. O que iria acontecer com ele agora? Porque o que ele fazia com os outros, iriam fazer com ele agora. Então ele já sabia. E isso não impediu de falar do amor de Cristo, de se expor. E aí a gente olha para as nossas vidas, né? E a gente começa a olhar assim, poxa, até que ponto eu tenho me exposto? Até que ponto, no meu trabalho, na roda de amigos, eu coloco e exponho que sou servo de Cristo? Você tem orgulho de falar que você é servo do Senhor Jesus? Né? Quando você vem para a escola bíblica dominical, uma das primeiras coisas que você aprende, né, dentre várias outras muito importantes, é que você não deve ser um cristão agente secreto, né? Quem já ouviu essa expressão? Crente agente secreto. É aquele cristão que ele se converte, mas aí caramba, como é que eu vou chegar agora no meu ambiente de trabalho convertido? Lá, ou na minha casa, e vou falar que sou crente. Como é que eu vou, né? Então, a gente né, comumente usa esse termo, que é o cristão, né, é o crente agente secreto. Né? Ele foi lá, aceitou Jesus, mas ninguém está sabendo. E ele fica, né, quietinho, esperando que ninguém pergunte nada, né? Ele fica ali, ele ainda está indeciso entre, poxa, será que eu posso me expor? Será que eu não posso me expor? Se a pessoa teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, todo esse medo, toda essa situação vai passar.
E deve passar. E devemos lutar para passar. Não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Muitas vezes a gente tem vergonha para não ser taxado de uma mente de conservador, para não ser taxado, às vezes, de mente obtusa, né? Para não recebermos vários estereótipos aí que vão colocar sobre nós. A gente não quer. A Bíblia diz o seguinte, né? Se alguém, Jesus falando, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 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 O Senhor está contigo. Então, eu entendo, e quando eu olho para Paulo, e olho para a minha vida, e nós devemos fazer essa reflexão para as nossas vidas também, nós não devemos nos esconder. E o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, amém? Habita em mim, habita em você, amém? Você crê nisso? Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Agora você tem que abrir a tua boca e falar. Você não pode se envergonhar do Senhor Jesus. Porque a boa obra que Ele está fazendo em sua vida, agora a situação onde você tem realmente noção de que você é um pecador e que precisa de salvação e que precisa se arrepender, e uma nova criatura, e que você passa agora a entender que existe céu e inferno, e que se você não tiver uma vida aos pés do Senhor, só existem dois caminhos: ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Embora algumas religiões digam que exista uma terceira via, não existe. A Bíblia é clara. Ou é céu, ou é inferno. E não tem nada a ver com mérito. Eu não mereço, você não merece, nenhum de nós merece. Merecemos. Mas é pela graça. Mas há um preço a ser pago. Ao arrependimento. Ao aceitar a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E ao recebê-lo em nosso coração, sermos uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo Jesus. E se nós estamos caminhando, já temos um tempo de igreja, que isso não quer dizer nada, tá? Mas tem uma responsabilidade maior. E se eu tenho uma jornada com o Senhor há mais tempo, eu não posso deixar que essa chama venha esfriar no meu coração. E devo buscar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia, para que Ele me use, para que Ele me capacite, para que Ele me ajude nas minhas dificuldades, para que eu prossiga para o alvo. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 10, diz o seguinte, coloca aí para a gente, Paulo. Diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça do Senhor Jesus é que está comigo. Servir a Cristo não é fácil. E aí o último aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês, em relação a que credenciam a Paulo a dizer aquelas palavras, e que devemos buscar, é que a nossa vida deve ser uma vida sacrificial. Servir a Cristo não é fácil. Quem disser que é fácil, vai ser o primeiro que eu encontro. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. São as lutas. Nós passamos a entender que existe um mundo espiritual quando nós nos convertemos. E que o inferno trabalha, conspira contra os do Senhor. Porque a todo momento Ele quer nos parar. Quer nos fazer
dizer, ficar estáticos, quer nos deixar tristes, cabisbaixos, muitas vezes nos envergonhar. Tudo isso vem. As batalhas na nossa mente, né? Muitas vezes no nosso coração, trazendo coisas ali que não são reais, não são verdadeiras, e que se você não dobrar o joelho e pedir ao Senhor graça, misericórdia, aquilo dali vai crescendo cada vez mais, te fazendo sofrer, te fazendo não caminhar. Mas nós temos que, em nome de Jesus, entender que a graça do Senhor nos basta. Entender que o Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus está conosco. E que Ele nos escolheu. E que, mesmo que venhamos a passar por momentos difíceis, mesmo que venhamos a sacrificar e colocar algumas coisas em segundo plano, em dizer não para algumas coisas, em dizer não para algumas coisas que a nossa carne quer dizer sim. Às vezes a nossa carne quer dizer sim, mas o Espírito diz não. A carne quer dizer sim, e o Espírito quer dizer não. E a gente deve buscar a Deus, nos sacrificar, entender que aquilo vai passar, e que o Senhor vai nos dar vitória, porque o Senhor nunca abandona os seus, nunca. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar, Ele está contigo e te ama. A graça de Deus, ela é suficiente. Assim, a graça de Cristo nos basta, é suficiente para nós. Não precisamos mais nem menos. Ela é suficiente para nós. Ela é tudo o que nós precisamos. Então, precisamos entender que nossa vida com Cristo e o nosso ministério precisa estar baseado, e nós precisamos buscar a humildade, a dependência do Senhor cada vez mais. Termos compaixão, com lágrimas, com oração, intrepidez e ousadia e sacrifício. E sacrifício. É importante que nós vejamos, meus amados irmãos, a gente está chegando já no final, e eu vou pedir já para a equipe de louvor já vir aqui para frente, que precisamos ser imitadores de Cristo. Que a palavra de Paulo, e nós devemos fazer essa reflexão, temos sido imitadores de Cristo? Temos sido imitadores de Cristo? Tenho coragem de dizer o que Paulo disse? Paulo não era perfeito, não. Cheio de defeitos. E ele sabia disso, né? E sofreu muito por alguns, né? Até pelo seu temperamento, pela sua forma como ele agia em alguns momentos, né? Ele sofria com essas questões. Mas ele cria no Senhor dos Senhores. Mas mesmo com tudo isso, ele pôde dizer, cheio do Espírito Santo de Deus, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não por ele, mas crendo naquele que o